Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da série Venha o Teu Reino, um conjunto de vídeos lançados todas as terças e quintas no YouTube com o objetivo de falar a respeito do Reino de Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar em Mateus capítulo 6, começou ensinando a orar assim: vocês orem desse jeito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Afinal de contas, a respeito de que reino Jesus está falando? Esperamos que você esteja acompanhando cada videocast. Eu te garanto que no final dessa série, a sua compreensão de quem é Jesus, e a respeito de qual reino ele está falando, ficará mais clara. Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams. Começamos a nossa série de vídeos falando da criação de todas as coisas por parte de Deus e do estado de paz completa e próspera almejada por Ele para toda a criação, o Shalom. O segundo vídeo dessa série falou a respeito de como nos desconectamos de Deus, o tão falado pecado e suas implicações em nossas vidas até hoje. Já no terceiro vídeo, foi sobre como a ganância humana quis conduzi-la até a estatura de Deus, fruto de um governo centrado simplesmente na sua percepção e na sua vontade de ser o centro da vida, e também de como Deus nos dispersou em muitos povos, com muitos governos e cada um com seu próprio sistema religioso. Mas hoje eu quero começar a falar do momento em que a história de Deus, relacionando-se com o povo, começou. E para isso eu vou convidar você, ainda no livro de Gênesis, só que agora ao capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde o texto diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Segundo o escritor Mike Breen, em seu livro chamado Aliança e Reino, que só existe em inglês, foi a partir desse chamado que é estabelecido um DNA nessa relação soberanamente instituída por Deus. As duas hélices dessa fita de DNA são justamente a aliança que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência, e também a promessa de um reino em uma terra, aqui geograficamente falando, prometida para o seu povo. Já segundo O. Palmer Robertson, em seu livro Cristo dos Pactos, definir aliança é como pedir a definição de mãe. Algo fácil de entender por definição, mas só quem tem consegue sentir o amor que tem por ela. Entretanto, segundo ele, a definição mais simples da aliança que Deus tem com o povo é que ela representa um pacto de sangue soberanamente administrado. Essa aliança tem algumas características. A primeira delas é que ela une duas partes, por isso chama-se pacto. A segunda delas é que ela tem um elemento formalizador, algo que assina, chancela esse pacto. Nas culturas antigas, normalmente era o sangue de alguém ou de animais tido como puros em seus sistemas de símbolos culturais, que pagava o preço da aliança e formalizava e chancelava essa. A terceira, e talvez a mais pertinente aqui no contexto da nossa conversa, era que aquele que sacrificava os animais assumia o compromisso de manter a aliança. O que nos leva à quarta e última característica: quem violasse a aliança teria que pagar com a sua própria vida. Por isso eu quero te convidar nesse momento a reparar o que está escrito nesse texto agora no capítulo 15 de Gênesis. E aqui o contexto é o seguinte: Abraão, muito velho de idade, sua esposa muito velha de idade, questionava a Deus aonde estava a sua
descendência, aquele que viria do seu sangue e do sangue de sua esposa. Deus então reitera a promessa que tem com Abraão, cumprindo um pacto. No capítulo 15 de Gênesis, nos versículos 17 a 21, acontece uma cena teofânica, algo extremamente sobrenatural, algo que só Deus poderia fazer. E eu vou ler para você o texto para você entender o que aconteceu naquele momento. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Abraão já estava então naquela terra que lhe fora prometida, e ali Deus chancelava o pacto com Abraão através do sacrifício daqueles animais considerados puros. Se você não reparou bem esse texto, percebeu que nele já tem a promessa de um reino que será estabelecido pelo próprio Deus, que assumiu o compromisso da aliança ao queimar completamente aqueles animais sobre o altar. Por isso, ela é uma promessa ou um pacto soberanamente administrado. Assim, começa a clarear em nossa mente de como começou a jornada do relacionamento de um Deus único com um povo, com uma aliança, com um reino e uma promessa, que vai ser o arcabouço, a base da compreensão das palavras de Jesus quando ele disse: venha o teu reino. Mas o que Jesus tem a ver com tudo isso? E ainda mais, o que isso tem a ver com você e comigo? Bom, vou deixar uma pulga atrás da sua orelha para que você pense. No dia da ceia, antes de ser sacrificado na cruz, Jesus repartiu o vinho e disse: isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Pegou? Ainda não? Tem problemas. Eu te garanto que até o final dessa série ficará muito mais claro. Enquanto isso, entenderemos se os descendentes de Abraão, que se tornaram Israel, conseguiram cumprir o papel de ser um povo de Deus, mas fica para o nosso próximo vídeo essa questão. Até lá!